boa noite. Começando mais uma live e hoje num dia mais que especial, hoje 27 de agosto, dia do psicólogo. Não poderia deixar de estar com vocês aqui hoje para conversar um cadinho, para abrir esse espaço de diálogo, de encontro. Luciana Rosa, a primeira a chegar, minha mãe. Minha mãe, gente, foi a primeiríssima. Mãe é mãe, né? E minha mãe é psicóloga também, gente. Feliz dia do psicólogo, mãe. Os coraçõezinhos já começaram a subir, que bom. Vamos ver quem vai celebrar aqui com a gente hoje. Bruna chegou também. Bem-vindas. Bem-vindas todas. Bem-vindos, psicólogos e simpatizantes. Quem é que quer conversar aqui com a gente hoje sobre essa trilha, com a live na trilha da psicologia, o caminho que se faz ao caminhar? Quem quer compartilhar essa trajetória, os passos dados? Tô aqui doida para conversar com vocês hoje. E para saber de vocês também. Ai, Leila! Que legal, bem-vinda! Que bom! Bom, gente, como sempre, Patrícia Santos, Bianca, como o tempo sempre passa, voando muito, eu já vou começar aqui a nossa conversa. Boa noite, Patrícia! Já vou começando aqui e quem for chegando vai se aproximando e conversando aqui com a gente também. E como sempre, eu começo a nossa conversa com o disparador e eu trouxe um trechinho de Antônio Machado, uma frase que diz: caminhante, não há caminho, o caminho se faz no caminhar. Muito me identifico com essa frase em relação à psicologia. E vocês, gente, como é que vocês enxergam essa trajetória, essa caminhada? Será que vocês veem como um ponto de chegada, como algo a atingir? Carol chegou. Será que existe uma estrada ali asfaltada, toda pronta para a gente caminhar? Ou será que a gente vai caminhando e vai construindo a nossa estrada, a nossa trilha? Na minha percepção, tem mais a ver com uma trilha que a gente vai abrindo mesmo, como uma trilha ali sendo aberta na mata, do que como uma estrada asfaltada, aberta, que a gente simplesmente sai caminhando. Ah, Eduardo, que legal. Me contem aí o olhar de vocês, gente. Como é que vocês veem essa trajetória? Como é para vocês? Como que vocês imaginavam, quem já é formado, quem já é psicólogo, como era lá no iniciozinho, no início da faculdade, depois recém-formados, agora como é que é? Ou quem está começando agora, como é que vocês enxergam essa trajetória, essa caminhada? Ah, obrigada. Eduardo entrou para dar um super parabéns e agradecer por tudo. Gente, tem cliente aqui também, olha que lindo. Não é só colega, não é só família, também tem esse espaço aqui de carinho, Que lindo. Jéssica Serafim chegou, Ana Jéssica, viva! Bem-vindas! Que lindeza! Então, como eu estava falando, sobre esse caminhar, o caminho que se faz ao caminhar, me fez refletir sobre o quanto, porque assim, gente, eu já estou um cadinho de tempo nessa caminhada, São mais de 20 anos. Ah, que presente essa live no nosso dia, que bom, Jéssica! E um presente vocês estarem aqui comigo também,
Para a gente poder comemorar juntas e juntos. Ah, Manu sempre maravilhosa, que lindo. Né? Então, como eu disse, eu já tenho um cadinho de tempo, né, aí nessa caminhada, já tenho alguma quilometragem e o quanto que eu me sinto iniciante também. Gente, hoje eu gravei meu primeiro podcast, então me senti absolutamente iniciante, né? E o quanto que eu aprendi também com as meninas, Ana Tereza, Ana Luísa, maravilhosa, gente, podcast, Psicologia Sincera. Elas me convidaram para o episódio de Setembro Amarelo, então vai ao ar. Daqui a pouquinho eu vou divulgar para vocês. Bem-vindas, bem-vindos todos que estão chegando. Né? Então, né, o quanto que esse podcast também me fez pensar nessas novas formas, né, de comunicação, de atingir um público. Vocês já pensaram sobre isso, gente? O quanto que tudo mudou e tão rapidamente? Até bem pouquíssimo tempo atrás, né, quem tinha voz nos grandes veículos de comunicação? Eram pouquíssimos psicólogos que tinham alcance, né, através da TV, através do rádio, né, era comum chamar um psicólogo para comentar sobre algum tema. Agora somos todos nós. Agora estou aqui eu, hoje, né, numa sexta-feira e 6 horas da tarde conversando com vocês. Né? Então qualquer pessoa hoje pode ter um alcance. Né? A comunicação chega a públicos inimagináveis, que até pouquíssimo tempo era para um número super reduzido de profissionais. Né? Então, quanto que isso mudou hoje, né? E o quanto que a gente tem aprendido, né? O quanto que essa difusão da psicologia hoje em dia, né? Ela está cada vez mais presente no nosso cotidiano e começou a fazer parte de fato do nosso ofício. Não para algumas estrelas, né? Alguns psicólogos com reconhecimento público, psicólogos famosos. Não, para todos nós. Né? A Ariane tá concordando aqui, né? Então, cada vez mais nós deixamos as paredes, né? As paredes do consultório, ou então as paredes dos hospitais, das escolas, das organizações. Agora não tem mais fronteira. Agora, quanto vocês já se deram conta do tempo que a gente fica aqui, né, na frente dessa telinha? O quanto que não existe mais fronteiras, né, na nossa comunicação. Né? Então, hoje em dia está absolutamente acessível. E o quanto que isso também hoje em dia faz parte de um questionamento desse novo fazer do psicólogo. Né? Será que está todo mundo surfando, né, nessa crista da onda? Será que todos os psicólogos estão felizes com isso? Nossa, que bom! Que oportunidade maravilhosa! Eu posso me comunicar com as pessoas. Será que todo mundo quer isso? Será que as pessoas elas estão disponíveis e dispostas? Será que todo mundo quer ter uma rede social, quer fazer parte, quer fazer live? Vocês querem, gente? Contem aí. Como que tá sendo isso para vocês, né? Aqui, Carol tá dizendo, deixem suas dúvidas e comentários no chat, tá? Mas conversem aqui comigo, tá, gente? Não me deixem só. Eu quero conversar aqui com vocês, tá bom? Então, né? Será que isso é para todo mundo? O quanto que antigos questionamentos se unem a novos questionamentos. Isso acaba sendo também aqui, a Jéssica Serafim, ela tem usado as redes sociais, eu tenho acompanhado os Reels, a Jéssica tem utilizado bastante, né, esse meio. A Gi chegou,
né? E o quanto também a Ana Luísa conseguiu chegar. Ana Luísa, acabei de falar do podcast, o quanto que eu aprendi com vocês hoje, né? O quanto, né, que eu me senti iniciante ali e que maravilhoso é aprender com jovens terapeutas, né? E com essa proposta de comunicação, a criação de um podcast, né? A psicologia sincera, conversar, abrir mais espaço ainda para diálogos, né? O quanto que é maravilhoso. Quando que vai ser, Ana Luísa? Eu esqueci a data que vai ao ar. Eu sei que é, obviamente, né? É em setembro, mas eu não lembro o dia. Mas a gente vai divulgar. Ah, que legal. A Ana Luísa está dizendo que eu fui uma iniciante maravilhosa. Agreguei. Gente, muito disponível. Totalmente disposta a aprender, né? Aqui, olha. Hoje é meu primeiro dia do psico. Ah, que linda! A Carol tá dizendo que é o primeiro dia dela, primeiro dia do psicólogo. Muita reflexão junto com muito orgulho de todos nós nesse período tão crítico. Olha só, sai no dia 7 de setembro, gente, o podcast. Então, ó, fiquem ligados, já comecem a acompanhar desde agora podcast Psicologia Sincera, que daqui a pouco tô lá no episódio também. Aqui, olha, a Ana Jéssica tá comentando, fiz o meu perfil profissional hoje, depois de muito tempo planejando, mas nada de execução, hoje foi. Né? Parabéns, Ana Jéssica, muito sucesso para você, que bom. Então, quanto que isso tem sido uma questão, né? Porque quem se propõe a fazer, está se propondo a fazer, porque faz sentido ou porque é uma exigência do mercado? Eu tenho que, né? Aquela frasezinha, quem não é visto não é lembrado. Se você está fora do mercado, se você está fora das redes, você está fora e ponto. Né? Tem frases que são assustadoras. Né? Então, será que todo mundo tem que surfar nessa crista, né? Aqui, a Patrícia, eu acabei de me formar e ontem realizei minha primeira atividade como palestrante na faculdade que me formei. Que linda! Parabéns, Patrícia! São muitas as possibilidades, né? Que incrível, que incrível. Então, é claro, né, gente, que são recursos. Recursos que a gente pode, né, ter uma visão crítica e questionadora também, né, em relação a esses recursos e poder utilizar ou não, né? O quanto também que durante esse período que a Carol falou, desse período crítico, né? O quanto que o online foi fundamental para nós psicólogos durante a pandemia. Claro que não só para nós, né? Mas a nossa conversa aqui de hoje. Né? O quanto que os atendimentos sobreviveram ao longo da pandemia, porque tinha esse recurso do online, né? E por que período crítico também, né? Que a Carol está trazendo. Muitos psicólogos perderam clientes, né? Perderam pacientes por uma questão financeira, econômica, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Não puderam continuar com a terapia. Então, é claro que isso nos afetou também, né? E também uma própria limitação, né? Não são todas as pessoas também que têm essa disponibilidade para o online, né? Algumas pessoas se recusaram a fazer atendimentos online e outras não podiam mesmo, né? Porque com a família toda em casa, como ter privacidade para um atendimento, né? Então, cada um de nós, né, se virou da maneira que pôde, né, utilizou os recursos que foram possíveis, né, e hoje em dia alguns já estão voltando, já estão no presencial, e olha só que incrível, né, quantos de nós, principalmente os mais antigos, eu me reconheço como uma dessas psicólogas que tem uma resistência em relação ao online. Eu tinha muita resistência em relação ao online. E hoje em dia, o questionamento é justamente, vou voltar ou não para o presencial?
Gente, isso mudou muito rapidamente, né? Até bem pouco tempo, para muitos psicólogos, o online não era uma possibilidade. Muitos psicólogos se recusavam a atender online, né? Na semana passada, na live sobre supervisão clínica, eu falei sobre isso, né? Que como que na nossa formação, né, se aventava isso. A Gestalt terapia, por exemplo, né, de não ser possível no online. E hoje em dia, né, o nosso atendimento, né, passou a ser online também, inclusive na Gestalt terapia, né? Aqui, Patrícia, também é o primeiro dia oficialmente como psicóloga. Que legal. Parabéns. Eu vou falando, vou dando sempre uma olhadinha aí para ver o que vocês estão falando, né? Então, e além disso, né, o que mudou também? Antigamente, isso até bem pouco tempo atrás, o nosso conhecimento exigido era um conhecimento técnico. Nós aprendíamos a ser psicólogos, tínhamos que dominar técnicas. Hoje em dia, o psicólogo, ele além de saber a técnica, ele precisa conhecer uma série de coisas nesse novo mundo, né? Nas redes sociais, por exemplo, né? Então, um psicólogo, ele aprende marketing digital, ele aprende sobre técnicas de venda, ele aprende a manusear aplicativos, por exemplo, né, de web designer e edição de vídeo, uma série de novos desafios hoje em dia para nós, né? Aqui a Ana Jéssica está falando que o último estágio dela foi online. A princípio não curtiu, mas viu uma flexibilidade, tanto para ela quanto para o paciente, só sucesso. Então, a exploração, né, de novas formas. E haja ajustamento criativo, né, gente? Nessa nova forma de fazer psicologia. Claro que há muitos ganhos, né? Pode ser que haja algumas perdas, mas seja lá como for, são novas formas, né, de experimentar. Obrigada, Maria, dando os parabéns aqui. Né? Então, na pandemia, o quanto, né, que nós nos reconstruímos, o quanto que nós nos reinventamos, né, o quanto também nós criamos projetos durante a pandemia, né, o quanto que houve uma mobilização, né, do psicólogo, de nós psicólogos nesse momento. Né, vários grupos foram criados, né, vários projetos de atendimentos a profissionais da saúde, quantos voluntários, né, psicólogos para atender no momento de crise, né, o quanto que nós demos suporte, o quanto que nós recebemos suporte, né, mas também o quanto que nós adoecemos e nós extrapolamos os nossos limites. Vocês já se deram conta disso, gente? Alguém passou por isso? Eu comentava ontem, né, no nosso grupo de supervisão em Gestalt terapia, que começou agora, né, e eu estava falando da minha experiência durante a pandemia, né, e justamente no momento em que a gente estava conversando sobre autocuidado, né, o quanto que eu extrapolei todos os meus limites, porque eram tantas as demandas, era uma situação tão complexa de crise que eu acabei extrapolando e muito, né? Porque havia necessidades que até então não tinham aparecido. Domingo à noite atendendo o cliente porque estava com uma crise de ansiedade. Eu já cheguei a atender 1h30 da manhã, né? Uma cliente enlutada porque estava em crise, né? Então, uma demanda, né, de um grito de socorro, né, da saúde mental no momento de crise, e quantos acabaram também, né, ultrapassando os seus limites com um número exacerbado de clientes, também com atendimentos sociais, né, vários trabalhos voluntários e que, assim, absolutamente necessários, né, mas também tem um limite. É claro que a clínica social é absolutamente necessária, né? Mas tem um limite também para o nosso sustento. Né? Então, o quanto que isso ficou de fora também, né? Aqui, deixa eu ver.
Aqui, Jéssica Serafim. Também ela tinha resistência do online, mas na pandemia começou a fazer sua terapia pessoal online e me apaixonou, e se apaixonou por essa forma. Né? Nem se imagina voltando ao consultório presencial, né? Que é uma nova questão, né? Que eu trouxe um tempinho atrás, né? Exatamente isso. O quanto que aquilo que é estranho, que causa resistência, o quanto que muito rapidamente também se incorpora na nossa prática e hoje em dia é para além de ser uma possibilidade, né, é até estranho pensar de outra forma, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns clientes nostálgicos com presencial que gostariam de voltar e outros que não querem voltar de jeito nenhum para o presencial porque é muito prático, né? Ah, feliz dia, Carol Conte chegou, que legal. Então, é importante pensar nisso também, né? Em relação aos nossos limites, né? Então, em relação ao adoecimento do psicólogo, né, que eu estou falando agora nesse momento de crise, durante a pandemia, né, o quanto que é importante, né, olhar também, né, para esse adoecimento, até porque, né, na nossa área existe, né, um fator aí super complicador que é nem sempre o sofrimento do psicólogo ser legitimado ou o adoecimento do psicólogo ser legitimado, né? Então nem sempre o psicólogo é autorizado, né, a adoecer ou se sente autorizado, né? Então tem uma questão em relação ao cuidado pessoal, né? Nem sempre aquele que cuida do outro se cuida, né? E o quanto que a gente não aprende também sobre autocuidado na nossa formação, né? E o quanto que é importante a gente aprender também que é legítimo pedir ajuda, né? Em um momento de vulnerabilidade, num momento de crise, né? E o quanto que essa busca por essa ajuda, por vezes, é interpretada como humilhação, como fracasso na nossa área, né? Aqui a Luísa está dizendo que não tem vontade de voltar para o presencial. Tem um time aí, né, de psicólogas e psicólogos que não querem, né, não estão com vontade de voltar para o presencial, né? Aqui a Jéssica, nossa, Manu, isso que você falou é muito verdade. O psicólogo é muito julgado se adoece. Ele é questionado, né, Jéssica? Ele é julgado e ele é questionado também, né? O quanto que, mas você não é psicólogo? Como assim você tem depressão? Né? Como se psicólogo não adoecesse, como se estivesse imune, né? Aqui a Daina, feliz dia do psicólogo, aqui. Ana Luísa, eu adoro esse tema do autocuidado, né? Que muitas vezes é vendido só como só prática tipo skincare, exatamente. Mas autocuidado também é pedir ajuda e dizer não. Né? O quanto que a questão do limite é importante, porque eu acho que esbarra também com a onipotência, né? Nossa, também do psicólogo, de querer dar conta, de querer abraçar tudo. Né? Ontem eu contava da minha própria onipotência. Eu queria, deu uma travadinha, mas eu acho que voltou. Né? Eu queria abraçar tudo, eu queria ajudar todo mundo, queria resolver, e aí ao mesmo tempo dava curso e atendia e trabalhava no voluntariado. E o quanto que nesse cuidado com o outro eu me descuidei também. Eu não disse não, eu não coloquei um limite. E o quanto que isso foi adoecedor. E foi adoecedor num nível, né, que ficou insustentável. Né, desse adoecimento. E o quanto também, né, gente, que talvez a gente não tenha se dado conta, vou até checar aqui com vocês se vocês se deram conta disso. Né, porque nós fomos ensinados a atender pessoas ou a trabalhar com pessoas passando por um momento de crise. Só que
Nós não fomos ensinados a, num momento de crise, né, atuar com pessoas em crise, né? Então nós dentro da crise ajudávamos pessoas em crise, né? Um super desafio, né? Aqui a Paula está dizendo, né? Precisamos valorizar mais a nossa profissão e nos cuidar. Exatamente, né, Paula? E a questão da valorização também perpassa uma questão financeira, uma questão econômica, né? O quanto que vale o nosso trabalho, né? Então esse é um questionamento também, né, que eu acompanho isso tanto na minha própria carreira, né? Eu acho que eu tenho uma visão bem privilegiada, né? Porque para além da minha própria trajetória, eu acompanho trajetórias, né? Como aluna, como docente, como supervisora, né? E como psicóloga que atende psicólogos, e o quanto que essa questão, né, do valor do trabalho aparece, né? O quanto que é importante também a gente discutir sobre isso, né? Quanto que vale o meu trabalho, né? Aqui é a Daina. Professora, como você sabe, sou estudante de psicologia e fui diagnosticada com bipolaridade tipo 1, depois de uma longa investigação profissional. Fui muito incentivada a largar a psicologia. Nossa, o quanto que isso é sem sentido, né? Então, o psicólogo ele não é humano mais, né? Ele adquire ali um outro status porque ele não pode adoecer. Se ele tem qualquer tipo de adoecimento, isso o impossibilita, né? Então, isso faz zero sentido, né? Como eu vejo em relação a quem tem transtornos, atuando como psicólogo, Daina, eu vejo que qualquer ser humano é passível de ter um transtorno. E como qualquer ser humano, isso também engloba os psicólogos, né? E é claro que como qualquer humano que tem um transtorno, que apresenta um transtorno, é importante se cuidar, né? Então, se você se cuida, se você tem um acompanhamento, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, se você está se cuidando, não vejo por que isso inviabilizaria o seu trabalho. Muito pelo contrário, né? Assim, é claro que isso é um olhar, é o meu olhar, né? E é só esse olhar que eu posso compartilhar com vocês, né? Eu acho que quando nós sentimos ali também cortando na própria carne, o quanto que isso também é recurso e o quanto que isso é instrumento de trabalho também, né? Para a gente se aproximar do outro. Não acredito, Daina, de jeito nenhum que isso inviabilize o seu trabalho, né? Acho que só tem essa pergunta aqui. Minha mãe dizendo que é preciso aprender a dizer não. Exatamente esse aprender a dizer não, né? Também houve o relato, né, ontem, do quanto que foi importante, né, para uma psicóloga, uma estudante de psicologia que tinha acabado de entrar na faculdade, ouvir o relato de uma professora, uma psicóloga experiente, dizendo que ela não atendia casos de pedofilia. Esse era o limite dela, né? Então, quanto que isso é importante, né, que estudantes de psicologia tenham essa visão, que aprendam também que é importante respeitar os seus limites. O psicólogo ele não é obrigado a atender absolutamente todos os tipos de caso, né? Porque sim, ele é humano. Existem casos que são muito difíceis de lidar em função da história dele, e tá tudo bem. Gente, quando é difícil, né? Inclusive, né, se o psicólogo ele tá passando por momentos na vida que são muito difíceis de lidar, é importante dar uma parada. Não precisa ser uma parada definitiva, não é isso, né? Mas por vezes é importante esse autocuidado também. Parar um pouco, parar um tempo para se olhar, né? Para se fortalecer. E por vezes é importante sim
passar, né, encaminhar um caso se o psicólogo achar que é muito para ele naquele momento, né? Eu comentei sobre alguns estagiários, né, estagiárias, e eu já tive tanto estagiárias quanto colegas psicólogas que não se sentiam à vontade atendendo homens, por exemplo, e tá tudo bem, encaminhavam, não quero, não me sinto à vontade para atender, né? E quando se sentiram confortáveis para atender, começaram e tá tudo bem, né? Não se forçar, né? Não passar por cima dos próprios limites, né? Aqui, quando a gente sofre, reconhece também a dor do outro. Sim, é reconhecer, né, a própria vulnerabilidade, né, a própria dor. E aqui a Luísa adora o tema curador ferido. Exatamente, né? Lidar com a própria dor. Olá! Ai, quanta gente querida entrando. Que bom, gente. Vocês continuam chegando aí. E eu falando, e eu falando. Já falei do nosso cuidado pessoal, falei sobre a nossa onipotência. Importante olhar também para a nossa vaidade, né? Que eu acho que também pode estar ali colada com uma onipotência, porque a onipotência pode estar em querer abraçar o mundo, em querer ajudar o outro, mas também aquela vaidade, né? É o psicólogo da família, vamos chamar, né, fulano porque ele é psicólogo. Ele vai entender, ele vai saber ajudar, porque isso também compete aí um certo poder, né? Mas qual é o preço que se paga para isso, né? Por essa vaidade. Aqui, obrigada, pintor da lua, obrigada pelos parabéns, viva pelo nosso dia, que bom. Então a nossa vaidade também tem aí uma relação de poder, né? E será que a gente cabe nesse lugar aqui, esse de psicólogo da família? E, gente, não, eu já cansei de falar sobre isso, né? De alunos que levam para a sala de aula. Porque a minha família acha que eu sou o psicólogo da família. E eu falo, e você? Você acha também? Você quer esse papel para você? Porque é uma faca de dois gumes, né? Porque sim, tem uma relação de poder aí envolvido, né? Nossa, que poderoso, o quanto que ele conhece, o quanto que ele resolve. Mas ao mesmo tempo, você não pode adoecer. Você não pode errar, você não pode falhar, porque afinal de contas você é o psicólogo da família. E aí, como é que você fica? Você vai querer ficar nesse lugar? Thaís, feliz dia, parceira. Que legal, que bom que você tá aqui. Gabizinha, é bem estrutural esse dito, psicólogo resolve tudo. Resolve tudo e não pode falhar, né? Vocês já ouviram frases como essas, do tipo, me admira você, uma psicóloga falando isso. Mas você é psicóloga? Nossa, olha, era uma psicóloga, você não sabe como é que ela falou com o filho dela. Então, existe uma pressão social aí também, né? Não é um lugar também muito confortável de se ficar, não, né? E uma pressão pelo sucesso também. Aqui, você sentindo raiva? Nossa, realmente, porque assim, quando a gente recebe aquele canudo, né, com diploma, acabou, acabaram-se todas as emoções, né, como a tristeza, a raiva. Nós nos tornamos pessoas absolutamente bem resolvidas, né? Acabaram-se os conflitos, os problemas acabaram. Exatamente, nós somos absolutamente equilibrados, né? Equilibradas, bem resolvidas. Gi, nossa, somos muito julgados, exatamente. Você é psicóloga, não pode se estressar, não pode. É melhor não misturar, exato. Exatamente isso. Ups. É isso mesmo, né?
e uma pressão pelo sucesso também, né? Como eu estava falando das redes sociais, esse questionamento, né, de nossa, mas todos estão, né, nas redes sociais, será que eu tenho que estar ali também, né? E um acompanhamento ali do sucesso alheio, né? E uma cobrança, será que eu tenho que fazer isso também? Nossa, mas está todo mundo fazendo live. Será que eu tenho que fazer live também? Não, eu tenho. Não, quando há, eu ainda acho mais saudável, né? Quando há esse questionamento. Nossa, será que eu preciso fazer live? Tá lindo. O pior, né, é quando já vem uma afirmação, uma sentença. Meu Deus, eu tenho que fazer live. Né? E se cobrar isso, né? Aqui, Ana Luísa, nossa, ela é psicóloga e se divorciou. É, porque não se divorcia, né? Psicóloga. Aqui somos um robô, socorro. Exatamente, né? Ou o que é pior, né? É quando tentam nos colocar nesse lugar e nós queremos caber. Isso é que é preocupante. Né? Quando o próprio psicólogo acha que não pode adoecer, que não pode se estressar, que não pode perder a cabeça em alguns momentos, né, que acha que tem que ser absolutamente, né, dentro ali de uma linha reta, né, não pode ter nenhum relevo, não pode ter altos e baixos, né? Exatamente, aí é complicado entrar nesse circuito aí, né? E essa cobrança, essa pressão, né, pelo sucesso, como eu falei, esse quem não é visto, não é lembrado, né? Então acredito que seja um novo desafio, né? Porque tá tudo muito em evidência, né? Antes, um psicólogo não sabia muito do trabalho do outro. Era cada qual dentro das suas fronteiras e dentro dos seus limites ali, né? Dentro do consultório, no caso dos psicólogos clínicos. Agora, todos estão vendo o que os outros estão fazendo, né? O que estão falando, o que estão propondo, né? E aquela pressão por produção. Meu Deus, tá todo mundo produzindo, então eu tenho que produzir também, né? Essa cobrança por produção de conteúdo, né? Obrigada, gente. Vocês são muito lindos. Tô lendo todos os recadinhos aqui de parabéns. Aqui, Ana Luísa, o problema é quando a gente aceita esse lugar ou papel, né? Bateu aqui. Exatamente, esse eu tenho que, né? Essa cobrança, eu tenho que produzir, eu tenho que aparecer, eu tenho que fazer sucesso, né? Agora eu tenho que ser blogueira, eu tenho que ser youtuber, né? E as pessoas brincam comigo, né? Me chamando de blogueira, e eu adoro, porque, gente, isso faz sentido pra mim. Né? Eu não faço porque é uma obrigação, eu tenho que, né? Para quem me conhece há mais um tempinho, eu fiquei super na dúvida na época do vestibular entre psicologia e comunicação social. Eu queria ser escritora, queria trabalhar em jornal. Então, o Instagram para mim, por exemplo, é um sonho realizado. Produzir conteúdo faz muito sentido para mim. Escrever e compartilhar faz sentido. Eu gosto de estar aqui falando com vocês. E ainda assim foi difícil para mim, né? Que era um sonho, eu gosto da comunicação. Então as redes sociais, né, são uma super oportunidade, um sonho realizado de unir psicologia e comunicação. Eu amo, né? Então, assim, só que será que todo mundo ama? Será que faz sentido para todo mundo, né? Luísa, é verdade, não é mentira. Eu sonhava, né? Eu queria ser jornalista. Também ficou em dúvida, né? Não é à toa que você tem um podcast agora, né, Ana Luísa? E não é à toa que eu tô lá ali, né? Também estive ali com vocês e daqui a pouco vou estar lá de novo, né? Aqui, ó. A Jéssica tá dizendo que não consegue nem imaginar não sendo psicóloga. Que lindeza. Pois é, gente. Vivendo e aprendendo, né? Então, quantos caminhantes somos? Eu tô falando aqui da nossa trajetória, da nossa trilha. Aqui somos quase 500 mil psicólogos hoje, gente. Quase 500 mil
psicólogos aqui caminhando, 407.745 psicólogos, sem contar vocês que estão entrando, né, agora, nesse momento, quem está se formando, quem está passando o primeiro dia do psicólogo aqui. Hoje me sinto super privilegiada, né? Várias pessoas falaram aqui que estão comemorando hoje o primeiro dia, né, do psicólogo como psicólogos. Que privilégio, né, de estar aqui com vocês nesse momento comemorando, né? E como é que foi para vocês, gente? Para quem já se formou, vocês queriam se formar, vocês tinham pressa, ficavam ansiosos pela formatura, queriam começar logo a atuar, ou quem tá ainda na faculdade está doido para se formar? Eu não queria me formar não, gente. Eu não queria de jeito nenhum, eu morria de medo, eu ficava apavorada com a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E eu era extremamente perfeccionista. Então, olha a minha crença. Eu achava que profissional não podia errar. Que estudante, tudo bem, porque estudante ele está aprendendo ainda. Mas aí eu pensava, nossa, mas aí depois que eu me formar eu não vou poder errar mais. E eu ficava apavorada, eu morria de medo, a Jéssica tinha muita pressa. Eu lembro os meus colegas na época queriam se formar também, adiantavam disciplina, e eu não queria, de jeito nenhum. Se eu pudesse retardar, né? Eu acho que é por isso que eu nunca mais saí da universidade e também nunca mais parei de estudar, né? Eu acho que eu nem lembro se em algum momento eu fiquei só como profissional, tô sempre como estudante. Tô sempre entrando em algum curso, em alguma pós, em alguma coisa que eu possa ser estudante também, né, Luísa? Emanuele do céu, tô me identificando demais. Como é que eu só te conheci agora? Pois não é? Aí, gente, a arte da arte do encontro, né? O quanto que esse recurso nosso aqui também é riquíssimo. Para quem faz sentido, né? A gente poder se encontrar. Ó, Joana chegou, que lindeza. Né? Então, quanto que eu aprendi também com essa minha flexibilidade, né? O quanto que eu aprendi também que sim, psicólogo erra, profissional erra, sim, e o quanto que foi libertador, né? Para mim, saber sobre isso, descobrir, sentir cortando na própria pele também, né? Aqui, Jéssica, eu também pensava assim, Manu, eu tinha medo de sair da faculdade, porque ali eu era aluna, né? Se errasse tinha um amparo dos profissionais, exatamente, né? Ser uma estagiária ou ser um estagiário tem ali um respaldo, né, institucional, o amparo do supervisor, da supervisora, né? E aí de repente você tá ali com o seu consultório, né? Você responsável pelos seus atos, né? Não tem ninguém que vai responder por você, é você que vai responder, né? Então, quanto que é importante também, olha só, a gente utilizar os recursos que a gente tem. Para quem estava aqui na semana passada, eu falei sobre a intervisão, né? Sobre a importância da supervisão clínica para quem é da área clínica, porque sim, a gente tem um suporte ali, tanto do supervisor ou da supervisora, quanto do grupo, se a gente faz uma supervisão em grupo, né? E também quem não está nesse momento tendo condições de fazer uma supervisão clínica, fazer uma intervisão, né? Tá ali, porque tem um suporte do grupo. E eu percebo isso, gente, eu não sei se vocês já se deram conta disso. E eu considero isso muito recente. O quanto que o trabalho do psicólogo, né, ele era uma prática muito isolada, né, muito individual, claro, né, dentro de uma sociedade individualista, né, focada na produtividade. E eu vejo cada vez mais, e na minha fantasia, eu acredito que as redes sociais têm uma influência muito grande em relação a isso, o quanto que a gente está trabalhando em rede hoje, o quanto que a gente se relaciona em rede também, o quanto que a gente se ajuda, o quanto que a gente se comunica. Então, imagino que hoje faça mais sentido isso, né? Aqui a Joana, eu achava que eu só me sentia
que só eu me senti insegura, descobri que todo mundo se sente assim, só que muitos fingem que não. Por isso que é importante essa troca. Gente, vocês acham que é raríssimo uma pessoa que se formou sentir medo, sentir insegurança? Gente, medo e insegurança a gente vai sentindo ao longo da vida. Né, o quanto que eu compartilhei hoje com a Ana Luísa, com a Ana Tereza, falando, eu tô nervosa, tô com medo, nunca fiz isso na minha vida. Tava super nervosa quando eu fui gravar o podcast. Né? E assim, são desafios que a gente vai tendo ao longo da vida. E aí a Ana Luísa falou assim, nossa, mas interessante isso, né? Porque parece que para quem já gravou live, para quem já fez live, gravou vídeo, né, tem uma interlocução assim mais aberta, parece que vai tirar de letra. Eu tava super nervosa, né? Então são os desafios que aparecem. A Jéssica disse que sente todo dia. Gente, o medo que dá, né? O primeiro atendimento, o medo da rejeição, quanto que eu vi isso, né? Nas turmas de supervisão. Nossa, quando um cliente, né, um paciente começa a faltar, ai meu Deus, será que vai me abandonar? E o quanto que eu sinalizava isso, né? Essa frase do abandono vai me abandonar, o quanto, né, que aquele estagiário percebe como um abandono, o quanto que é pessoal, nossa, ele não gostou de mim, né? E o quanto que isso tem a ver com o outro, com o momento do outro também, não é porque ele não é pessoal, ele não gostou de você, né? E assim, e o quanto que eu trago também, né? O quanto que é importante levar. Por isso que a terapia é tão importante, né? A questão do abandono, a questão da rejeição, né? E assim, o quanto que é importante não levar pro pessoal. Exatamente isso. Que mais, minha gente? Outros questionamentos, eu estou falando de questionamentos antigos, de dores antigas e também de questionamentos novos, né, e de novas dores. Na minha época, né, há muito tempo atrás, não se aventava essa possibilidade, né, de trabalhar em clínicas de plano de saúde, né? Hoje em dia, o quanto que é uma questão também, né, para quem está começando, por exemplo, nossa, será que faz sentido para mim? Será que vale a pena atender ou não, né, numa clínica de plano de saúde? Né, existe muito esse questionamento. E um outro questionamento que a gente já trouxe aqui, né, em relação ao presencial. Antes, né, não tinha, na verdade, não tinha nem esse questionamento. Nossa, será que eu atendo online? Nem era muito uma questão, né? E de repente, durante a pandemia passou a ser, nossa, será que eu consigo atender, né? Na live da semana passada, né, sobre supervisão clínica, a Joana fez uma pergunta ótima. Ela perguntou se no grupo nós íamos falar sobre atendimento online. Gente, não tem mais como não falar, né? Não tem como mais não utilizar, né, esse recurso, né? Não tem como não tem como ignorar que esse recurso existe, né? Então, claro, né, vamos falar sobre ele, né? Então, minha gente, a gente já está começando, né, a chegar a caminhar para o final, né, dessa nossa conversa aqui, dessa nossa pequena estrada, pequena trajetória aqui juntos, né, nessa trilha que a gente está aqui fazendo, da nossa, e o que vocês estão compartilhando aí da caminhada de vocês, né? Então, voltando, né, para o iniciozinho que eu trouxe, né, a frase que o caminho se faz ao caminhar. Mas é claro, gente, que isso não significa que não precise, não haja planejamento, né, que você está ali completamente perdido e está andando sem direção. Não é isso. Né? É só um convite mesmo, né? Porque quando a gente tem uma rigidez, quando a gente tem certezas, eu quero chegar em tal lugar, quando a gente fixa muito, né, o olhar no objetivo, a gente perde, né, o que está à nossa volta,
a gente perde o que está ao nosso redor, perde as paisagens, né? Se a gente não olha não relaxa também e não olha para os lados, a gente não vê a beleza, né, dessa caminhada, o quanto que isso é importante também, né? Ter flexibilidade para poder, né, olhar e não focar, né, numa linha reta ou num ponto ali de chegada, né? Então, quanto que isso é importante, ou até uma outra tendência também, que eu nem falei, né, que eu vejo também em relação à mentoria. Né, hoje, isso é muito recente, né, o quanto que eu vejo hoje em dia psicólogos oferecendo, né, esse serviço de mentoria. E tá tudo bem, né, o quanto que as pessoas estão em busca desse novo recurso também, né? Poxa, estou começando a minha carreira agora, né? Como que eu gostaria de ter alguém ali me acompanhando, né? Ou planejando junto comigo, né? O que faz sentido para mim. Percebo muito, acho isso muito recente, e imagino, né, que isso venha a ser uma tendência cada vez maior também, né? Esse espaço para mentoria na nossa prática, né? Então, queria dizer que há infinitas paisagens, há infinitas possibilidades, né? Então, é só mesmo um lembrete, né, para abrir mão também quando a gente abre mão dessa rigidez, a gente se abre também para as novas possibilidades e para as surpresas no caminho também, né? Eu tinha certeza absoluta que eu jamais daria aula na minha vida, porque eu era muito tímida. Como aluna, eu tinha pavor, tinha pânico. Eu só fiz licenciatura porque eu era do tipo que fazia tudo que ofereciam. Então, se na universidade, se no curso de psicologia tinha licenciatura, eu ia fazer. Mas com a certeza absoluta que eu jamais daria aula na minha vida. E a coisa que eu mais amo na minha vida, adoro sala de aula, adoro, né, essa troca. Então, aquilo que eu tinha mais medo é aquilo que eu mais amo hoje em dia, né? Então, se permitir. Eu lembro que nas aulas de licenciatura, eu ficava tão nervosa, eu ficava tão travada, eu achava que eu ia morrer. E eu lembro de uma professora de didática que ela falava do quanto que o meu maxilar ficava preso. E eu ficava muito nervosa, né? Enquanto que hoje em dia isso é uma prática e que eu amo e muito, né? Como formadora aqui também, não só psicóloga, mas formadora, e o quanto que eu amo isso. Ah, que Ingrid, você é maravilhosa em sala de aula, tenho gratidão, que lindo. Obrigada, que bom ver vocês por aqui. Tainá, Ingrid, tantas, né? Maravilhosas. E aí, minha gente, né, o quanto que eu experimentei a clínica também na faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser psicanalista e eu odiei atender, eu detestei fazer estágio em psicanálise naquela época, né? Então eu percebi que não era o meu caminho também. Então, o quanto que a gente vai mudando, o quanto que a gente vai experimentando ao longo do caminho e que tá tudo bem, né? Ó, que lindinha. Imagina não ter Emanuele como professora, o que seria de nós, que fofa. Que legal, Jéssica, que bom que você tá gostando da live, que tá chegando já aqui, né, no finalzinho. E hoje em dia eu amo a clínica. Eu detestei a experiência quando eu tinha 20 anos de idade, gente. A gente muda também com o tempo, o quanto que é importante a gente se permitir também experimentar. Eu experimentei também, né, outras abordagens, eu experimentei outras áreas dentro da psicologia e eu fui vendo o que fazia mais sentido para mim, né? Então isso é um recadinho que eu deixo também, né, para quem está começando ou para quem não está começando também, não importa, né? E se permitam experimentar, né? Como eu falei, para abrir mão, né, o quanto que é importante a gente abrir mão da rigidez também, né? E eu achava que eu ia morrer antes de gravar um vídeo, eu costumava dizer, né, que fazer live para mim era como pular de costas no abismo,
Eu ficava muito nervosa. E aqui a gente está em casa, conversando nesse momento. Então, né, eu acho que não sentir o medo, respeitar o medo, mas também não deixar de fazer as coisas por causa dele, né? E que tá tudo bem. Que legal, minha gente, que vocês estão aí. E aí, para terminar, né, eu sempre trago as minhas indicações. Não poderia deixar de trazer, já trouxe outras vezes, vou trazer sempre, porque eu amo Jim Clark, né? A arte de restaurar histórias, o diálogo criativo no caminho pessoal. Esse livro é absolutamente inspirador, né? É um livro que eu pego, já li 300 vezes, eu pego sempre para me inspirar, então por isso que eu recomendo muito. Outro livro é do Contar do Caligares, que eu não tenho ele, né, em papel, eu tenho ele digital, mas eu sempre indico, né, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, que é maravilhoso. Heichner, De Pessoa a Pessoa, psicoterapia dialógica, que é belíssimo e nos faz pensar também, para quem é da área clínica, né, para quem quer ser, né, um psicoterapeuta, o quanto que é, né, uma profissão paradoxal também, né, o quanto que a gente também se cura nesse processo de cura ali, né, com o outro, o quanto que a gente aprende na clínica e o quanto que é desafiador o tempo inteiro. Isso cansa também, confesso, a gente olhar o tempo todo pra gente, né? A gente olhar para as nossas dores, olhar para os nossos limites, se trabalhar emocionalmente e eternamente, eu acho que o quanto que a nossa profissão também nos obriga a ser uma pessoa melhor, né? Porque é um convite, mas eu acho que mais do que um convite é uma exigência. A gente precisa se cuidar e a gente precisa se trabalhar, né? E o outro livro é Ser Terapeuta, depoimentos. Então hoje eu dei né, a minha visão, eu trouxe algumas falas também, né, de colegas, de alunos, né? E esse livrinho aqui, maravilhoso, ele traz vários depoimentos de vários terapeutas, né? Então, o quanto que é importante, né, a gente poder se identificar com o outro. Então, é da Ieda Porchat e do Paulo Barros, que são os organizadores, tá? E aí, minha gente, próxima live, por que eu entro em relações abusivas? Semana que vem, sexta-feira, no dia 3 de setembro, no Instagram, @psipatriciabueno. Tá bom? Vou estar lá de convidada. Dessa vez, a Paty que já veio aqui tantas vezes, né? No meu Instagram, e agora eu vou estar lá no dela. A gente se visita. Tá bom? Gente, um super beijo para vocês. Aproveitem. Parabéns para todos nós. Hoje é dia de celebrar, então celebremos. Tá bom? Beijo, beijo. Obrigada por comemorarem esse dia aqui junto comigo. Muito feliz, gente. Isso aí, Jéssica, não vai perder a live, que bom. Leonardo entrou para dar um oi. Obrigada, Luísa. Parabéns, mais uma vez obrigada pelo convite. Gente, quem chegou agora vai ter podcast saindo do forno no dia 7 de setembro, Psicologia Sincera. Acompanhem. Beijos, gente. Até semana que vem.